Olá! Hoje nós vamos começar a trabalhar com Scikit-learn, que é uma das APIs, a principal API disponível em Python para Machine Learning e basicamente é a mais famosa e é a que tem mais códigos, tutoriais, documentação, vídeos e materiais para que vocês possam trabalhar com ela. Nós vamos trabalhar com ela usando um Jupyter Notebook e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um exemplo básico de classificação com o nosso velho conhecido dataset do Iris e usando uma árvore de decisão e mostrando como isso pode acontecer dentro do Scikit-learn e como vocês podem comparar então a partir disso com outras bibliotecas, outros frameworks e coisa assim. Eu vou iniciar o meu Jupyter Notebook em um diretório vazio. Eu estou usando isso aqui em Linux, mas as instruções para vocês fazerem isso dentro de um macOS ou de um Windows estão disponíveis na própria documentação dele. E é um processo bastante simples, ele vai abrir meu navegador e vai permitir que eu possa criar novos notebooks a partir daqui. Eu vou criar um novo notebook e vou usar Python 3 como a opção que eu tenho aqui de kernel, basicamente é a única disponível. Eu creio que eu vou aumentar um pouquinho o tamanho daqui, para ficar um pouco mais fácil. E basicamente o que eu vou fazer aqui é criar um passo a passo simples de como nós vamos carregar os dados, nós vamos treinar o modelo, fazer algumas avaliações e visualizar o resultado desse modelo. Tem alguns imports que tem que ser feitos antes disso. Opa, acho que eu estou no lugar errado. O import do matplotlib .pyplot. Nós vamos usar o matplotlib depois para trabalhar com a visualização da árvore, e vocês vão ver que essa visualização da árvore é muito parecida com a visualização que nós vimos no Orange, e não por acaso, basicamente é quase que a mesma coisa. Executamos aqui, vou criar uma nova célula. Antes disso, só me deixe salvar aqui esse notebook, decision tree 1. O exemplo do Iris já está disponível dentro do Scikit-learn, é um dos exemplos disponíveis. Então, a gente pode carregar a partir de lá também, está disponível dentro do Seaborn e de outros pacotes aqui, por ser um exemplo bem clássico para Machine Learning, ser facilmente utilizado, e com ele a gente pode comparar de forma bem simples a facilidade de programação, desempenho e características de diversos pacotes para Machine Learning. Nós vamos ver depois em outros exemplos como carregar fontes de dados de outros locais, como um banco de dados, um arquivo CSV, os arquivos convencionais que a gente pode utilizar. Aqui o primeiro, sklearn.datasets, import load iris. E from sklearn e daqui eu já vou importar também o meu Decision Tree Classifier, que é o que eu vou usar para fazer a decisão, para fazer a classificação dos itens dessas flores aqui. Eu estou usando o Shift Enter, ou Ctrl Enter ou Shift Enter para executar. Dentro aqui dos Jupyter Notebooks você tem todas as opções disponíveis aqui dentro da barra de botões ou dos menus. Mas com o tempo você acaba se acostumando a usar os shortcuts de teclado, os atalhos de teclado. Então o Ctrl Enter executa a célula que você está, o Shift Enter executa a célula e passa para a próxima, o A cria uma célula antes da que você está, o B cria uma célula abaixo da qual você está. Então você tem diversos tipos de células colocadas aqui. Eu posso inclusive, eu vou subir aqui, eu estou subindo com a tecla, com as teclas de seta, eu vou teclar um A aqui, ele vai criar um novo exemplo aqui. Eu vou trocar o tipo dele para markup usando o M, e para markdown, markup, e aqui vou colocar exemplo de árvore de decisão, dataset Iris. E agora ele fica como um texto ali dentro. Se você quiser, você pode colocar ele como um markdown diferente, pode acrescentar algumas coisas aqui. Eu vou deixar ele como um título aqui, por exemplo. E ele fica um pouquinho maior, você tem caracteres especiais para isso. Tem algumas coisas que vocês podem ver na própria documentação do Jupyter Notebook,
mas serve para você colocar comentários, além dos comentários que você pode, obviamente, colocar dentro do próprio ambiente, do próprio código que você está colocando em Python, um comentário em Python convencional. Bom, aqui já que eu já carreguei, já importei o que eu precisava do scikit-learn, eu vou primeiro carregar o Iris Dataset, os dados do dataset de Iris dentro desse data frame, load Iris, e nós vamos dividir, dentro desse dataset nós temos tanto as variáveis, as features, os dados específicos do que ele tem, quanto os labels, os targets, quer dizer, de qual espécie em particular cada uma daquelas flores são. Então tem uma sequência de linhas que não tem todos os dados. Você deve lembrar dos dados, que é a largura e a altura da sépola, a largura e a altura da pétala, e além disso você tem também a classificação, a classe de cada uma delas. Comumente a gente usa as variáveis x e y para marcar isso dentro de Python, dentro do scikit-learn, e o x representa as features, representa os dados que você tem. Esses dados estão disponíveis aqui dentro do Iris Dataset, então que eu uso o data, e no y eu coloco o Iris Dataset.target. Então eu estou colocando aqui, não é um iris.dataset, é um iris_dataset. Agora já coloquei dentro do data frame X todos os dados que ele tem. Ele tem agora uma array Y com todos os dados dos targets. Agora eu já posso começar a criar mais as células e começar a trabalhar com os dados. A gente pode dar uma olhadinha nesses dados aqui. Então, se eu colocar aqui subir Iris Dataset, eu vejo os dados que estão colocados aqui dentro. Então esses dados mantêm todas as informações. Ele mostra aqui os dados, então eu tenho o membro data dentro do Iris Dataset, que vocês podem ver tem 4 colunas aqui só. Então aqui só tem os dados específicos das features. E aqui para baixo nós temos também os targets, que agora tem todas as classificações pela ordem, obviamente, de cada um dos itens que são mostrados aqui dentro. Tem mais uma série de descrições aqui desse dataset, que mostra quais são os labels dos targets, mostra quais são os labels das features, e mais informações que você pode buscar aqui e observar se for necessário. Cada um desses campos aqui está marcado, target names, desc.cr, description e alguns outros aqui. Vamos colocar uma outra informação aqui e ver o X, que é o dataset com todas as informações das features, e o Y, que tem os targets. Então posso ver aqui também os targets se eu achar necessário. Então ele mostra todas essas informações aqui para mim, e eu posso buscar mais informações aqui. Por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, o Iris Dataset feature names. Não sei se vocês perceberam que tinha essa informação ali. Então ele mostra para mim quais são os nomes das features, o header das colunas basicamente. E eu posso ver também do Iris Dataset quais são os target names. Basicamente quais são as descrições das classes que eu tenho. Tem outras maneiras pelas quais eu posso buscar essa informação também. Nós vamos ver aqui logo em seguida. Então Iris setosa, versicolor e virgínica são as classes que estão colocadas, que são representadas pelos números aqui, né? Então 0, 1 e 2, na realidade é 0, 1 e 2, as classes que estão disponíveis aqui dentro do dataset de Iris. Eu estou usando o B aqui para criar uma nova célula. O B queria uma célula below, o A queria uma célula above, ou você pode usar também o mais aqui, o insert, ele faz esse tipo de coisa para você também. A ideia agora é que nós possamos fazer uma árvore que vai receber essas informações todas e vai classificar, vai ser treinada com os dados que eu tenho aqui, e depois eu posso classificar novas instâncias, novos exemplos, baseado nos dados que eu fiz o treinamento. Nós vamos ver a parte de dividir isso, fazer um cross-fold validation, ou dividir isso daqui em training, em test, e depois ver as métricas em um outro vídeo. Aqui nós vamos só treinar o modelo com todos os dados disponíveis.
Para isso daqui, eu vou criar uma árvore. Vai ser igual ao decision tree. Tree classifier. E eu posso passar uma série de parâmetros aqui dentro. Eu vou colocar aqui um max depth igual a 10, que é um tamanho razoável. E se vocês lembram do algoritmo de árvores de decisão, eu posso fazer, eu tenho o critério de como você vai dividir as árvores, de como você determina a importância dos campos, e essa importância pode ser pelo método de Gini ou por entropia. Nesse caso aqui, eu creio que o critério pode ser mais interessante quando feito por entropia, então eu vou colocar o entropy. O default dessa classe em particular eu acho que é o Gini. E depois, claro, eu vou pedir que vocês possam fazer em exercícios a comparação entre uma árvore usando o Gini e usando o entropy para ver a qualidade de como que ele consegue fazer isso, alterar os parâmetros e coisa assim. Eu podia deixar sem parâmetro nenhum, já com o default, o scikit-learn tenta ter defaults razoáveis. Então, o default já consegue fazer uma árvore com uma certa possibilidade de acerto, então, mesmo com o default, você já tem algum resultado razoável. E, finalmente, eu vou treinar a minha árvore, que eu faço com o método fit. E o fit recebe dois parâmetros. Ele tem que receber quais são os dados das features que eu vou utilizar e quais são os dados dos targets que eu tenho aqui dentro. Afinal de contas, ele tenta basear, fazer o treinamento com exemplos que você dá. Você tem que dizer quais são as features que você tem. Essa aqui é uma flor, tem essas características, e essa flor aqui é uma versicolor, essa flor aqui é uma virgínica, coisa assim. Então eu passo o x, y para ele, e agora eu tenho minha árvore já treinada. Assim que eu dar o Ctrl Enter aqui, ele classificou, ele fez o fit, que é fazer o treinamento, aqui dentro do scikit-learn, e eu tenho a minha árvore disponível e treinada para mim. Assim como eu tenho diversos outros frameworks e modelos, eu posso verificar algumas coisas aqui, como por exemplo, qual foi a importância dos campos que eu tive aqui dentro, que importância que ele mantém para mim. Então eu posso usar o meu árvore.featureImportances. E quando eu executo aqui, eu percebo que eu tenho 4 importâncias aqui, e claramente a última feature é a mais importante. Se eu for verificar qual é essa feature aqui, é o petal, a largura da pétala. Então, ela é claramente aqui a mais importante, quase determinante para essa classe em particular. Se você mudar aqui o critério, por exemplo, você pode ter algumas mudanças em como que as features se mostram. Se você mudar a profundidade da árvore, se eu colocar uma árvore aqui com uma profundidade de 3, por exemplo, aqui, eu mudei drasticamente isso daqui. Os dois campos iniciais basicamente deixaram de ser relevantes. Se a minha árvore for muito simplista, eu perco isso daqui. Eu vou deixar com 10, vou colocar como 10 para nós podermos comparar. Ele voltou a essa importância convencional. Se eu colocar como 15, por exemplo, a importância não muda tanto assim. Então, como 10 já é bastante razoável. Eu vou usar um below aqui e eu posso ver outras informações da árvore. Árvore.as classes. Ele tem alguma coisa aqui já colocada como quais são as classes que ele tem ali, 0, 1 e 2, basicamente, que daí você pode buscar dentro dos target names que você tem. Essas são as classes disponíveis. E, finalmente, aqui eu posso tentar ver essa árvore, posso tentar mostrar a árvore para que alguém possa analisar como ela funciona. Para ver a árvore, nós vamos usar o... tanto a árvore em particular, um objeto específico, uma classe específica árvore que vem direto do scikit-learn, quanto nós vamos dar uma olhadinha em quais são, em como que o matplotlib pode fazer isso, o pyplot, que a gente já importou ali no começo. Para isso daqui eu vou definir algumas coisas aqui, figura e os eixos que eu tenho, plt.subplots.
Eu vou deixar uma linha só, ncos uma linha só também, e o fix size 20 por 20, eu creio que nessa resolução já vai ser razoável. Você pode usar outros parâmetros aqui para o PyPlot, ele vai mudar isso à medida que você precise. E finalmente eu vou fazer um árvore.plot. Tree, o tree.plot tree, passando a nossa árvore como parâmetro. Deixa eu agora observando, os nomes acabaram ficando um pouco confusos. Ele é fix size, qual o problema aqui no argumento? Esqueci de colocar o igual. Ok. Agora quando eu executo, eu estou vendo a árvore toda, ele mostra uma série de, todas as decisões da árvore. Então nessa parte inicial eu tenho todas as decisões que são colocadas, todos os ifs basicamente que são colocados a partir dessas, dos campos que ele toma como um todo. Então o x2, o x índice 2 é o terceiro campo. Então o terceiro campo é o comprimento da pétala, petal length. Então ele está usando o terceiro campo para fazer essa decisão, e aqui ele já usa o quarto campo, que é a largura da pétala. Ele vai dividindo dessa forma aqui. Então essa é a árvore que ele gerou a partir dos resultados que eu tinha inicialmente. E aqui estão todas as decisões que a árvore mostra, então eu posso acompanhar os ifs, um por um deles aqui dentro. E aqui está o gráfico da árvore que demonstra como ela é feita. Ela está usando ainda os nomes aqui específicos, está usando os elementos do array para mostrar os dados, mas a gente pode melhorar isso um pouquinho, colocando mais informações aqui dentro do plot tree. Então, por exemplo, eu posso colocar, ele tem alguns parâmetros a mais, como o feature names. O nome das features nós já vimos onde nós tínhamos colocado. Ele vem lá do iris, a gente acabou de mostrar eles aqui em cima, do iris dataset, ponto, justamente, feature names. Então eu tenho aqui o nome das features. Se eu executo isso aqui novamente, ele passa a mostrar os features names aqui. Então agora ele não mostra mais x2, mostra petal length. Não mostra mais x3, mostra petal width. Então ele vai mostrando aqui todas os nomes já mais específicos do que eu tenho. Isso também acontece aqui na sequência de ifs, não sei se estão percebendo, ele mostra o petal length menor ou igual a 2.4, ele vai mostrando assim à medida que precisa. Uma coisa que ele ainda está mostrando é esse value 50, 50, 50, que é provavelmente a array de resultados que eu tenho, a array de petições que eu tenho. Eu tenho 3 classes, e se as 6 classes estão 50, 50, 50, provavelmente eu não tenho nenhuma decisão para elas. Aqui eu tenho uma classe com 50, 0, 0. Então essa classe aqui já tem já é uma certeza que ela foi decidida, tanto que esse ramo basicamente acaba aqui. E esse é o primeiro elemento da array. Se eu subir aqui para dar uma olhada, nas classes é o setosa. Então o primeiro elemento é o setosa, depois o versicolor e virgínica. Esse ramo aqui tem a iris setosa. A segunda se divide entre virgínica e a versicolor e a virgínica. E à medida que eu vou descendo, eu vou tendo decisões para cada um deles. Eles vão ficando mais ou menos evidentes em relação a quantos elementos você coloca para lá ou para cá. Claro que eu posso substituir isso daqui também, já que eu coloquei aqui o feature names, eu posso colocar também o class names. E o class names vem também lá do meu iris dataset. Não casualmente, eu tenho o meu target names, que foi o que nós usamos agora há pouco, por sinal, né? O target names está aqui em cima. Percebam que eu posso, em alguns datasets, quando você carrega isso provavelmente no CSV, você não tem esses elementos disponíveis dentro do próprio CSV. Você pode agregar isso no data frame, claro, mas você pode simplesmente declarar a própria array com os nomes. Se você conhece, já sabe quais são os nomes que estão ali dentro, declara array com os nomes e usa aqui dentro, não há nenhum problema. Eu só estou usando um recurso que já está disponível dentro desse dataset, que veio dos exemplos que o scikit-learn tem, mas isso aqui é somente uma array. Você pode colocar a array que você bem entender, ou a array que já é fornecida pelo sistema se for necessário. Ele refez aqui, e agora eu estou vendo claramente aqui, class setosa, class versicolor, class virgínica, agora ele mostra claramente quais são as decisões que você tem para lá ou para cá.
Uma outra coisa que a gente pode começar a colocar aqui dentro é o fato de que eu posso preencher essa árvore com cores ou com achuras ou com classificações que vão ser usadas para que você tenha um aspecto mais visual em como você está tratando isso. Então aqui eu vou colocar ele um outro parâmetro aqui que é o field e vou colocar true para ele. Executando novamente, eu tenho agora as cores de cada uma das classes já determinadas. O roxo para virgínica, o laranja para setosa e o verde para versicolor. Está começando a ficar bem parecido com aquela árvore que nós vimos lá no Orange, lembram? Na realidade, acho que uma das poucas diferenças que tem com o Orange é que a gente está vendo quadrados aqui, mas nós temos um outro parâmetro aqui que a gente pode usar, que é o rounded igual true. E agora nós temos ele bem próximo do que nós estamos vendo lá dentro do Orange. Basicamente porque o Orange usa essa mesma biblioteca aqui para executar aquela decision tree, usa as mesmas chamadas que nós fizemos. Dessa forma aqui a gente já consegue analisar a árvore, verificar graficamente como ela se conforma. Claro que algumas árvores podem ser mais complexas do que essa, você vai ter um gráfico que seja um pouquinho maior do que o devia, você pode salvar essa imagem de alguma forma, pode utilizar ela, tem os comandos dentro, tanto do seu navegador quanto os comandos aqui dentro do próprio Jupyter Notebook, mas essa é a análise de árvore que a gente faz usando o scikit-learn para isso. Nós ainda não fizemos nenhuma previsão e nós não trabalhamos muito com as métricas, então vamos continuar fazendo as análises aqui. Vou criar mais uma célula aqui embaixo. E um ponto interessante é que eu posso pensar tentar fazer a previsão para um novo item. Então eu vou criar aqui esse novo item e vou colocar ele como... São 4 números. Números entre 5, 3, 1, 0, 2. Eu vou colocar 5, 3, 1 e 0.2 aqui para ficar mais fácil. 5, 3, 1 e 0.2. Que vai ser mais ou menos, vai ser muito próximo daquele... Eu não vi a classe que era ali. 0. Vai ser uma setosa, provavelmente. Vai vir como 0. Então nós vamos fazer uma classificação e depois nós podemos variar os números aqui à vontade. Nós temos diversos métodos para mostrar essa previsão, e um deles é o meu árvore. Eu posso fazer um predict direto, e ele vai mostrar para mim a previsão que eu tenho. Deixa eu colocar aqui, colocar no variável previsão. E aqui dentro eu posso passar um array, uma lista de quantos novos itens eu quiser, desde que eles sejam do tamanho e tipo adequado para essa coleção em particular, para esse dataset em particular. Então, nesse caso aqui eu tenho que ter 4 valores numéricos. E eu posso passar quantos eu quiser, então eu passo para ele uma lista, sendo que nessa lista aqui eu só vou ter um item, que é esse meu novo item. E ele me retorna uma array com todas as informações que eu tenho a partir desse dado. Eu posso, se eu mostrar aqui o previsão, ele vai mostrar para mim que é uma array que só tem o valor 0. Eu tenho um 0 ali dentro. Eu não tenho nada além disso. Claro que 0 para mim, se eu voltar aqui, eu vejo que é uma setosa. Ele está mostrando aqui, é o 0, 1, 2, né? Eu tenho a setosa aqui baseado no target names. Isso quer dizer que eu posso mostrar o elemento do target names com o índice daquela array. Então, em vez de somente colocar aqui previsão, eu vou mostrar o iris dataset o target names, passando como parâmetro a previsão que eu tenho aqui. E agora ele mostra para mim que é um setosa. Ele retorna uma array para mim com o valor setosa. Eu já consigo ver qual é a previsão desse novo item. Eu posso passar tanto um item só, como eu falei, como uma coleção deles. Então você pode receber tudo isso, depois mostrar de alguma forma, executar de alguma forma
salvar esse modelo mais tarde com o dump, ou carregar ele já treinado com o load. E são operações que vocês vão fazer provavelmente nas atividades. Então, de forma bastante simples aqui, nós carregamos um dataset, que é o Iris, de forma convencional. Nós criamos um Decision Tree Classifier, parametrizamos ele levemente aqui para ter um certo padrão. Fizemos o treinamento dele com o fit. Mostramos essa árvore, na realidade mostramos a árvore com o PyPlot para ele poder, para nós podermos analisar como a árvore acontecia. Esse texto todo aqui, caso vocês não queiram ver mais ele, basta a gente colocar aqui no final um ponto e vírgula, e daí ele mostra só o gráfico. Se o seu interesse for só no gráfico, você pode colocar um ponto e vírgula no final, ele tem um resultado menos verboso. Com o PyPlot a gente consegue mostrar a árvore, então, para analisar como essas decisões são feitas aqui dentro, analisar a razoabilidade da árvore, usar isso para ter um certo potencial de explicabilidade desse modelo, e então criamos uma array com os valores e fazemos uma previsão de novo item. Ele é bastante simples e consegue trazer um resultado para a gente com pouca codificação. Boa parte das APIs e frameworks atuais procura fazer isso, evitar que você tenha que parametrizar em excesso e trazer um resultado razoável para você, mesmo com os parâmetros default. Por favor, testem esse código, testem com diferentes parâmetros, analisem quais são os resultados, e por esse vídeo basicamente é só isso. Obrigado e até mais.